Para a gente comentar junto, é um texto bastante conhecido, está no livro de Juízes, no capítulo 6, a partir do versículo 11. Esses versículos falam especificamente sobre o chamado de Gideão, em um tempo muito conturbado, em um tempo de muita dificuldade que a nação de Israel estava enfrentando. Juízes capítulo 6, a partir do versículo 11. Se você puder, aí na sua casa, acompanhe na sua Bíblia a leitura da palavra do Senhor. Amém? Vamos ver então a palavra. Então o anjo do Senhor veio e sentou-se sobre a grande árvore de Ofra, que pertencia ao abiezrita Joás. Gideão, filho de Joás, estava malhando o trigo num tanque de prensar uvas, para escondê-lo dos midianitas. Então o anjo do Senhor apareceu a Gideão e lhe disse: o Senhor está com você, poderoso guerreiro. Ah, Senhor. Gideão respondeu: se o Senhor está conosco, por que aconteceu tudo isso? Onde estão todas as suas maravilhas que os nossos pais nos contam, quando dizem: não foi o Senhor que nos tirou do Egito? Mas agora o Senhor nos abandonou e nos entregou nas mãos de Midian. O Senhor se voltou para ele e disse: com a força que você tem, vá libertar das mãos de Midian. Vá libertar Israel das mãos de Midian. Não sou eu quem o está enviando? Ah, Senhor, respondeu Gideão, como posso libertar Israel? Meu clã é o menos importante de Manassés, e eu sou o menor de minha família. Eu estarei com você, respondeu o Senhor, e você derrotará todos os midianitas, como se fossem um só homem. Amém. Glória a Deus. Esse texto tem falado muito ao meu coração nesses dias, justamente no contexto histórico, no momento em que a nação de Israel estava vivendo um tempo muito difícil, de muita tribulação, de muita dificuldade, em todos os sentidos. Só para vocês terem uma ideia, aqui nos primeiros versículos, no início do capítulo, o texto deixa bem claro que os midianitas, amalequitas e povos do Oriente, aquelas tribos nômades do deserto, da Arábia e da Síria, invadiram a terra de Israel. E o texto diz que eles vinham como enxames de gafanhotos, era impossível contar os homens e os seus camelos. E ainda mais, invadiam a terra para devastá-la. E o texto depois diz assim: Israel empobreceu tanto que os israelitas clamaram por socorro ao Senhor. Então, queridos, foi nessas circunstâncias, foi neste momento que se deu o chamado de Gideão. Israel se afastou de Deus, a nação toda se afastou do Senhor, se voltaram para a idolatria e passaram a adorar o Deus Baal, e fizeram até altar para Baal. Veja que situação eles se encontravam. E por esse motivo, eles ficaram à mercê dos seus inimigos. O texto da palavra deixa bem claro: fizeram o que o Senhor reprova, fizeram aquilo que não agrada a Deus, e durante 7 anos ele os entregou nas mãos dos midianitas. Vejam que o pecado traz consequências. O fato de nos separarmos de Deus nos leva a ficarmos sem proteção, sem a presença de Deus, e foi o que aconteceu com Israel. Agora, eles não tinham a bênção, eles não tinham a presença do Senhor, e com isso os inimigos então começaram a roubar, matar, destruir. Vinham como gafanhotos, eram tantos que não se podiam contar. Que situação terrível. Queridos, mesmo nesta situação tão confusa, a palavra do Senhor diz aqui que Deus levantou um profeta. É um profeta anônimo, não aparece o nome dele, mas ele se levantou e veio e trouxe uma palavra profética dizendo: o Senhor falou assim: assim diz o Deus de Israel, tirei vocês do Egito, da terra da escravidão,
Eu os livrei do poder do Egito, das mãos de todos os seus opressores, expulsei-os e dei a vocês a terra deles. E também disse a vocês: eu sou o Senhor seu Deus. Não adorem os deuses dos amorreus, em cuja terra vivem, mas vocês não me deram ouvidos. Grave bem isso: vocês não me deram ouvidos. Isso é terrível. Quando a gente não ouve a voz do Senhor, não ouve aquilo que Deus está falando, quando não guardamos, quando não há obediência à palavra de Deus, pode crer, sabe? Nós vamos colher, né, os frutos, né? Nós colhemos aquilo que nós plantamos. Eles plantaram isso, queriam agora viver a sua própria vida, independente, né? Pensaram que eles podiam agora viver a sua própria vida e não se importaram mais com o Senhor, com a sua palavra, tá? Mas vejam bem, amados, o texto diz aqui que com esta situação o Senhor os abandonou, e os inimigos então passaram a invadir a terra, e agora eles estavam debaixo de uma opressão, e o texto diz que eles empobreceram tanto que tiveram que se esconder nas montanhas, nas cavernas e nas covas. Tiveram que deixar a sua própria casa. Pastor Renato, fique pensando nisso. Eles tiveram que deixar o seu lar, a família, para se esconder em covas, em buracos, né? Com medo dos inimigos, porque tudo que eles plantavam, os inimigos vinham e saqueavam, né? E esses povos, esses midianitas, amalequitas e outros povos do Oriente, tá? Eles vinham justamente na época da colheita. Eles vinham e devastavam a terra, sabe? E não ficava nada. E foi neste momento, sabe? O texto diz aqui que com aquela palavra profética, sabe? Logo em seguida, o Senhor encontrou alguém que estava atarefado. E é outro detalhe, pastor Renato: Deus não chama desocupados. Se você um dia pensa ou aspira o ministério, ser um pregador, ser um pastor, ser um líder, sabe? Pense bem nisso. Deus não chama desocupados. Deus chama sempre alguém que está envolvido em algum trabalho e alguma tarefa. Gideão estava malhando trigo numa prensa de azeite. Quer dizer, está tudo errado. E por que ele estava lá? Com medo dos midianitas. Era o único lugarzinho que ele tinha para guardar o seu trigo, o seu cereal, para que os inimigos não viessem roubar, tá? Mas ele estava ali dando duro. E tudo indica que Gideão, ele era o caçula da família. Olha só, uma família grande. O pai dele, Joás, era um idólatra, era um adorador de Baal. Mas Gideão, tudo indica que ele tinha o temor de Deus. E Gideão estava ali, mesmo nessa situação de confinamento, né, escondido, mas ele estava demonstrando que era um rapaz corajoso, lutador, e que ele acreditava que Deus era poderoso para mudar aquela situação. E ele era conhecedor, das Escrituras, do passado do seu povo, porque ele questiona. Ele diz: olha, aquilo que nossos pais nos contaram, que o Senhor fez tantas maravilhas no passado, mas agora o Senhor nos abandonou. Bem, até aí Gideão agora, aqui ele errou, né? Bonito, né? Porque ele se esqueceu que a nação toda tinha se distanciado do Senhor, né? Fizeram aquilo que o Senhor não se agrada, né? Então foi nesse momento que Deus levantou esse rapaz, e o anjo do Senhor veio até ele, ali aonde ele estava, né? Naquela prensa, naquele tanque de prensar uvas, e o Senhor então falou com ele, dizendo: o Senhor está com você, poderoso guerreiro. O nome Gideão significa lenhador ou poderoso guerreiro. Deus viu Gideão como um guerreiro, como um valente. Ele até se assustou, né? É brincadeira, né? Será que eu sou isso mesmo? Você quer falar alguma coisa? É interessante, né, pastor? Deus nos vê. Muitas vezes nós não nos vemos como Deus nos vê. Na grande maioria das vezes nós não nos vemos assim, né?
Gideão, ele estava ali acovardado junto com o povo. Interessante a colocação do pastor Luiz aqui no início aqui. Não é da vontade de Deus que o inimigo tenha acesso a colocar a mão na gente, mas muitas vezes são falhas, são brechas, são rupturas que nós mesmos cometemos e damos essa legalidade, digamos assim, né? O desejo de Deus é que realmente nós sejamos preservados andando com Ele. E o interessante que o pastor colocou aqui, ele quer contar com a gente, né? E às vezes a gente olha e fala, mas comigo, logo eu, né? Eu sento lá, fico quietinho, eu não tenho muita... a gente imagina como o Gideão aqui, a baixa autoestima dele nesse momento aqui, né? Eu sou o menor da casa da minha família, a nossa tribo é mais simplesinha, mas Deus quer contar com pessoas que nem imaginam o que Ele quer contar, porque Ele te vê diferente, Ele te vê de outra forma. Deus, Ele olha o nosso coração, pastor? Verdade. Interessante que, eu sei que o pastor René quer falar também, mas eu me lembro também aqui do chamado de Moisés, né? Moisés, apesar de ser um homem culto, né, que ele aprendeu toda a ciência dos egípcios, mas depois de 40 anos que ele ficou ali na terra de Midian, cuidando do rebanho do seu sogro, parece que ele desaprendeu tudo, né? Tudo que ele aprendeu na faculdade lá no Egito, parece que ele esqueceu, né? E quando Deus o chamou para ser o libertador de Israel, né, ele também disse, Senhor, mas eu não tenho condições. Quem sou eu para chegar até Faraó? Né? Eu sou pesado de língua. Ele reclamou, ele relutou, né? E Deus disse, tudo bem, se você tem algum problema aí para falar, né, para se comunicar, né, eu vou colocar o teu irmão do teu lado, né, e ele vai falar no teu lugar, né, vai ser o teu profeta, né? Interessante, quando a gente olha para dentro, a gente vê os nossos limites, né? Porque Deus não chama os capacitados, Ele capacita o seu chamado, aquilo que Ele chama. Se nós olhar para dentro de nós, não temos força alguma, nem para mover, como diz o ditado, uma palha, porque as nossas falhas, nós olhamos para a nossa família, o poder financeiro, estudos, capacidade, e a gente acha que não tem capacidade para fazer nada. Mas quando Deus nos chama, quando Deus chama, independente que você olhe para o lado e falar que não tem jeito, mas quando Ele chama e diz, eu sou contigo, varão, você é valoroso, eu te escolhi, né? O Gideão também, nós temos tantos exemplos de homens na Bíblia, como Jeremias também, que recebeu o chamado, que foi escolhido, ele disse, eu não posso ser uma criança. Mas muitas vezes nós queremos questionar, pôr diante de Deus nossas fraquezas, mas Deus não pergunta para nós das nossas fraquezas. Ele não pergunta para mim, o pastor Renato, o pastor Luiz, qual é a sua dificuldade. Ele não faz isso. Ele chama, porque quando Ele chama, Ele garante. Verdade. Amém? Com certeza. Amém. Interessante que o chamado é para todos, né? Então, o chamado, quando Jesus ele deu a ordenança do ID, né? É para todos. Então, assim, todos nós temos limitações, como o pastor René falou, né? Mas o que Deus quer olhar é para a nossa disponibilidade. E o chamado na igreja é para todos, do primeiro ao último, né? Às vezes a gente pensa assim, mas o chamado do ID do Senhor é para todos os chamados, né? Todos aqueles que fazem parte do corpo de Cristo. Nós temos uma responsabilidade, anunciar o nosso Deus, anunciar o Evangelho, anunciar e ganhar outros, né? Através desse plano de graça que o Senhor nos concedeu. Não importa se somos, aos nossos olhos, incapacitados, como o pastor René falou, o Senhor sempre vai estar nos capacitando, né? Amém. Eu notei aqui algumas coisas. Se porventura alguém está aí na sua casa tendo aquele cuidado, né, de anotar alguma passagem bíblica, o chamado de Gideão é a peça central aqui do capítulo 6. Ele foi o 5º juiz de Israel, e Gideão surgiu em cena em um período em que o povo de Israel havia voltado à idolatria e praticando a adoração ao Deus Baal. E assim como Gideão foi chamado para servir a Deus em áreas específicas, tá bem? É o que nós estamos comentando aqui, né? Então, muitas vezes Deus chama pessoas para um trabalho específico, como aconteceu aqui, né? No caso aqui, todos nós um dia tivemos um chamado. Eu me lembro
do meu chamado ao ministério, e na ocasião até eu questionei, eu fiquei assim até meio pensativo, né? Falei, mas logo eu, né? E numa ocasião que meu pai dependia tanto de mim para o trabalho, e estava tão envolvido com meu pai ali no dia a dia, né? Trabalho pesado, e de repente eu tenho que deixar tudo para trás. Eu me lembro que meu pai ficou triste, né? Minha mãe, né? E aí tive que ir para o seminário, para o norte do Paraná, né? Renunciar, abrir mão de um monte de coisa, e ainda mais, né? O problema financeiro, né? E eu pensava, meu Deus, como é que eu vou me sustentar naquele seminário, né? E meu pai não tinha condições, minha família também muito pobre, né? Mas Deus, Ele supriu. Interessante que Deus levantou pessoas que eu nunca tinha visto na minha vida para nos ajudar durante aquele tempo que nós ficamos no seminário ali em Cianorte, no seminário presbiteriano, né? Então é assim, Deus, Ele chama, né? E Ele nos conhece, independente da nossa situação, da nossa origem, se é humilde ou não, tá? Então, grave o que eu vou falar aqui, ó. Não se esquive de servir ao Senhor. Se Deus está te chamando, se Deus está falando contigo nesta noite, meu irmão, minha irmã, levante a sua cabeça. Não fique olhando para o seu lado fraco, o lado humano, sentimental, né? Sou pequeno, minha família, isso e aquilo, e ficar se lamentando. Creia que Deus é poderoso para suprir todas as necessidades. Amém? Me lembro de um texto que até anotei aqui, quando o apóstolo Paulo diz assim: mas Deus escolheu o que para o mundo é loucura, para envergonhar os sábios, e escolheu o que para o mundo é fraqueza, para envergonhar o que é forte. Vejam bem que nesse chamado de Gedeão, ele se sentiu pequeno, impotente. Ele disse: quem sou eu? A minha tribo não tem expressão. Minha família, então, eu sou o menor da minha casa, eu sou o caçula. Quem sou eu para ser o libertador de Israel? Mas quando Deus chama, meu amigo, como disse o pastor Renê, Ele capacita, né? Com certeza, porque é uma coisa interessante, pastor Renato, que o chamado da gente, muitas vezes que você é chamado, acontece no instantâneo, você vai fazer tudo já de uma vez. Não, tudo tem uma preparação, tudo no seu tempo certo. Gedeão, a Bíblia sempre fala que a Bíblia ela tem um tempo certo, tudo tem o seu tempo certinho. Deus trabalha dessa forma. Não vai te arrancar você dali, Ele vai trabalhar com você. Gedeão com certeza foi trabalhado, porque recebeu o chamado, viu que a luta era grande, o inimigo era grande. Ele olhou para dentro de si, mas no passar do tempo ele foi sendo trabalhado pelo Senhor. E aí, porque você olhava para dentro dele, não tinha capacidade de fazer aquilo para lutar contra os midianitas, porque ele olhou para a força dele. Mas o tempo, o Espírito Santo foi trabalhando, Deus foi trabalhando no coração dele, e ele realmente, nós vemos o que aconteceu, a vitória, né? É uma tendência, né, da gente olhar apenas para as limitações. Verdade. Né? Mas é interessante que Deus, Ele vê de uma forma diferente. Ele conhece o nosso potencial e sabe que nós temos condições para realizar a obra dele. Tá bom? Amém? Outra coisa, parece que quer falar alguma coisa? Não? Então, outro detalhe aqui que ele reclama, ele questiona com o Senhor, é o seguinte, está no versículo 13. Ele respondeu para o Senhor: se o Senhor está conosco, por que aconteceu tudo isso? Interessante que isso já aconteceu comigo, sabe? Eu me lembro que uma ocasião que eu tive uma crise renal, né, e eu quase morri, fiquei muito mal. Eu pensei que não ia voltar mais para casa, né? E eu questionava com Deus. Eu perguntava: Senhor, por que isso? Qual o meu pecado? Né? O que eu fiz de errado para estar passando por essa situação? Né? Porque crise renal, gente, é coisa terrível. Eu não desejo essa dor para ninguém, sabe? Você tem náuseas, sabe? Não tem nada mais para jogar para fora. É uma coisa insuportável, né? E dentro daquela ambulância, sirene ligada, indo para Santos, sabe? Meu Deus, eu não gosto nem de me lembrar daquele momento. Tá? Mas Deus mostrou que Ele é Deus, sabe? E interessante, quando eu estava lá hospitalizado, ali naquele hospital, em Santos, na Conselheiro Nébias, eu me lembro que Deus mandou um irmão lá. E esse irmão, ele nem congregava com a gente na ocasião, mas nós tínhamos uma boa amizade. E ele chegou naquela tarde para me visitar, e ele disse assim: eu vim aqui orar por você, e Deus vai te curar hoje. Amém, Deus cuida, né? Eu olhei para ele e falei: nossa, né?
Ele disse assim: eu vou orar por você, Deus vai te curar agora. E eu tomei posse do que ele falou. Eu sentei naquela cama ali do hospital, e ele colocou as mãos em cima da minha cabeça. Gente, quando ele botou a mão na minha cabeça, eu senti como se um fogo entrasse no meu corpo e foi até os pés. E a partir daquele momento, realmente eu fui curado. O Senhor limpou os meus rins, graças a Deus. E naquela mesma tarde, eu arrumei minhas coisas, minha malinha, me troquei, tirei aquela roupa do hospital e fiquei na porta do quarto aguardando o médico passar para poder me liberar. E quando o médico apareceu, ele olhou para mim e disse assim: nossa, isso que é vontade de ir para casa. E eu disse: doutor, eu vou embora hoje. Aí ele passou, deu uma risadinha, foi lá na sala, consultou os papéis, voltou e falou assim: você está de alta. Naquela tarde eu vim embora para casa e nunca mais senti nada, graças a Deus. Então Deus é fiel, Deus é fiel. Mesmo nos nossos questionamentos, mesmo quando nós não entendemos o que está acontecendo, o porquê das coisas, mas Deus sempre tem um propósito para mostrar que Ele é Deus, que Ele é o Senhor, o Todo-Poderoso. Aleluias, amém? É interessante o que o pastor falou aqui, né? Sempre vem essa consciência na gente, assim, que pecado é que eu cometi para estar sofrendo isso, né? Porque a gente sabe que realmente o pecado tem consequência, mas nem sempre é pecado, né? Muitas vezes é Deus querendo nos ensinar e aquela prova, aquele caminho é necessário, né? Aquela situação é necessária. Claro, alguns momentos a gente percebe aqui que no texto aqui citado havia pecado, mas em outros tantos momentos é Deus querendo te ensinar uma lição, e que vai ser através daquela condição, como foi com José, né? José, quando foi levado, passou por todo aquele processo. Imagina se José no seu coração desistisse do seu sonho, desistisse do que Deus tinha prometido para ele ali, né? E ele entendia que aquilo ali era um processo necessário de Deus para forjar nele o que seria necessário para o que Deus ia fazer na vida dele, né? Se o pastor não passasse por isso aí, não teria esse testemunho marcante, edificante, né? Um testemunho que edifica a nossa fé e glorifica a Deus. Então, tem algumas situações que na nossa falibilidade humana a gente até questiona, mas para e deixa Deus agir. Confia no Senhor de todo o teu coração, deixa Deus agir. Você vai aprender lições valiosíssimas que são necessárias que aconteçam através desse processo. Cada um é um processo diferente, né, pastor? Verdade, foi doloroso, mas foi uma lição preciosa, porque a partir daquele momento eu podia dizer para qualquer pessoa: Jesus cura verdadeiramente. Amém. Glória a Deus. Não é apenas aquilo que eu estava lendo na palavra, mas é algo que aconteceu comigo, tá? E outro detalhe aqui é que Gideão, ele conhecia a história do seu povo, e ele disse assim: não foi o Senhor que nos tirou do Egito, mas agora o Senhor nos abandonou e nos entregou nas mãos de Midian. Ele está culpando Deus, né? É como se ele estivesse dizendo: Senhor, ó, o culpado de tudo isso é o Senhor nos abandonou, né? Quer dizer, a gente tem a cabecinha tão pequena, né? A natureza humana de Gideão, né? É fácil jogar a culpa nos Com outros, certeza. né? E aqui ele estava dizendo: o Senhor nos abandonou, mas ele, não somente ele, mas toda a nação se esqueceram que eles é que tinham se esquecido de Deus e abandonado ao Senhor, e por isso estavam passando por aquela situação, né? Interessante que Deus, a resposta que o Senhor dá para ele é a seguinte: com a força que você tem, vá libertar Israel das mãos de Midian. Não sou eu quem o está enviando? Veja bem que Deus não perde tempo, né, com essas coisas, né? Deus não ficou ali se defendendo, não é bem isso. Mas o Senhor falou: olha, vai nesta tua força, porque eu estou te enviando, né? É interessante, né? Se o pastor Luiz chegasse para mim e falasse: René, tu vai abrir uma igreja lá no meio do mato, lá, né? Se eu olhar para essa situação, eu vou começar a questionar o pastor Luiz. Pastor Luiz, olha, tem isso no teu carro, não tem o seu o que, eu vou começar a falar um monte de coisa para ele. Se ele for dar ouvido aqui, eu for falar para ele, não vai acontecer. Porque ele vai ficar conduído comigo, vai entrar, como se fosse entrar na minha, e aquilo que ele queria, o propósito de abrir uma igreja em tal lugar, por exemplo, não vai acontecer porque ele foi dar ouvido às minhas lamentações.
as minhas fraquezas. Então, não vai, se Deus olhasse para a lamentação de Gedeão, realmente não ia acontecer o plano de Deus. Com certeza. O que se percebe aqui é que Gideão precisava ser trabalhado no seu caráter, né? Porque ele ainda era uma pessoa muito insegura, muito temerosa, porque ele reclama dizendo que a tribo dele não era assim tão importante, né? E também ele era o menor da sua família, tá? Então Deus precisava trabalhar um pouco nessa questão, né, da autoestima, né? Se percebe aqui que ele estava inseguro nessa questão, tá? A fé ainda não estava, né, assim, uma fé firme, ativa, né? Ele ainda estava um pouco vacilante, né? Então Deus teve que trabalhar nessa questão. Um pouco mais à frente no capítulo, ele pede para Deus alguns sinais. Senhor, se realmente sou eu o escolhido para libertar Israel, então me mostra aqui alguns sinais para que eu tenha mais segurança daquilo que eu vou fazer, né? E Deus foi tão bom que Deus fez tudo o que ele pediu, né? É isso daí. É interessante como Deus tem paciência com a gente, né? Com certeza. Às vezes a gente vê aquela palavra ali, quando aquele homem falou para Jesus, ajuda-me na minha pouca fé, né? Deus é tão maravilhoso que Ele tem misericórdia de nós e Ele nos ajuda na nossa pouca fé. Gideão estava nessa condição aqui, mas Deus mesmo assim via o coração dele, via que ele tinha um potencial para ser trabalhado por Deus para realizar uma grande obra, né? Às vezes a gente olha, realmente a nossa fé está pequenininha, mas Deus, Ele, com a sua graça infinita, com o seu amor infinito, Ele tem tolerância, tem um pavio longo diferente do nosso pavio, né? E Ele nos dá oportunidade de crescer. Tanto é que Gideão faz as provas com Deus aí, Deus assim, não se irou com ele, né? Senhor, mais uma vez, vou tentar mais uma vez. E esse nosso Deus é misericordioso, Ele nos ajuda para que a gente possa ser acrescentado na fé, amadurecido na fé, né? Amém. Como o pastor Renato acabou de falar, Deus tem muita paciência, né? E no versículo 16, o Senhor diz assim: eu estarei com você, respondeu o Senhor, e você derrotará todos os midianitas como se fosse um só homem. Meu Deus, né? Aqui a gente pode ver, né, que quando Deus fala, não tem como a gente duvidar. Nós temos que tomar posse mesmo da palavra do Senhor, crer de todo o nosso coração. Meu irmão, minha irmã, você que está nos ouvindo nesta noite, se Deus está falando aí no teu coração, toma posse da palavra. Quem sabe você se sente assim tão pequeno, né? Você acha que ninguém dá valor para você, você não tem muita expressão, não tem muito jeito, tá? Mas esse é o seu lado humano, né? Eu gostaria que você tomasse posse da palavra do Senhor. Deus quer te usar no seu trabalho, na sua casa, aonde você for, você pode ser um instrumento do Senhor. Tenha certeza disso. Fale do amor de Deus. Deus quer te usar para ganhar muitas vidas para o reino do Senhor. Vidas que estão aí sofrendo nas garras do maligno, vidas que estão prostradas, caídas, sem paz, sem alegria, vidas que estão aí vivendo, sabe, uma vida de miséria, de pobreza, em todos os sentidos, como Israel, que empobreceu, né? Deus quer te usar nesse sentido, tá? Entenda que você pode ser um instrumento nas mãos do Senhor. Eu estarei com você, respondeu o Senhor, e você vai derrotar os midianitas como se fosse um só homem. E na verdade, isso aconteceu. Se nós continuássemos a leitura do capítulo 7, capítulo 8, nós vamos ver aqui Gideão convocando os homens de Israel para combater os midianitas e amalequitas. 22 mil homens apareceram. Vejam bem, 22 mil homens se alistaram para a batalha contra Midian. O Senhor disse assim: Gideão, é muita gente. Vamos passar a peneira aí. E daqueles 22 mil, a palavra foi assim: quem for covarde, quem não estiver mesmo com o coração ali de guerreiro, de valente, volte para casa. Olha, dos 22 mil, voltou uma multidão. Ficou apenas 10 mil. Restou 10 mil. E o Senhor disse: Gideão, ainda é muita gente. Não precisa de tudo isso. Sabe? E dos 10 mil, gente, ficou apenas 300. E foi com aqueles 300
que Gideão, né, derrotou os midianitas. Amém? Olha como é que Deus faz as coisas, né? Amém? Deus quer nos mostrar que quem nos dá força é Ele. Quem peleja nossas pelejas é Ele. Quem guerreia nossas guerras é Deus. Nós apenas somos instrumento na mão do Senhor. Nós somos chamados e vamos, mas quem vai à frente da nossa vida, nosso chamado é Deus. Por isso que diz, eu sou contigo. Quando nós temos essa palavra, ela nos traz coragem, nos traz força. E não olhamos para a circunstância. Muitas vezes nós olhamos para a circunstância, mas quando nós recebemos essa palavra e cremos nela e confiamos nela, nós vamos, não temos medo, porque temos a certeza que vamos vencer. Ainda que o inimigo seja tão grande, ainda que as circunstâncias sejam grandes, mas quando nós olhamos para a palavra de Deus, como aí estamos aprendendo nessa noite, com os pastores também aqui, nós vamos e não vamos temer, porque sabemos que Deus está conosco e com certeza a vontade de Deus vai se cumprir. Amém. Amém. Nós vamos terminar por aqui. Eu vou ler novamente o versículo 16. Eu estarei com você, respondeu o Senhor, e você vai derrotar os midianitas. Amém. Como se fosse um só. Aleluia. Amém? Tome posse desta palavra. Amém. Deus está contigo. Amém. Não tenha dúvida. Deus está contigo. Amém. Ele quer usar a tua vida. Amém. Para abençoar pessoas, para orar pelos enfermos, para ministrar a graça de Deus. Amém. Fale das grandezas do Senhor. Amém. Fale do amor de Deus. Não tenha medo. Amém? Glória a Deus. Glória a Deus. O Senhor está contigo. Ele te levanta nesta noite. Amém. Independente da sua situação, do momento que você está vivendo. Eu sei que essa pandemia, esse momento aí de isolamento, está causando depressão, angústia, tristeza, medo em muitas pessoas. Mas Deus te levanta hoje. Amém. Como guerreiro, como valente, como homem de Deus, como mulher de Deus, para fazer a obra do Senhor com amor e com eficiência. Amém. Toma posse da palavra do Senhor, porque Deus está contigo. Amém. A presença de Deus é tudo. Amém? Não importa. Muitas pessoas falam assim, o Brasil não tem mais jeito, isso e aquilo. Amados, se nós orarmos, se nós continuarmos no clamor, na oração, na intercessão, creia, Deus vai mover nesta nação. Ele está fazendo isso, eu creio. Glória a Deus. Deus Amém. está movendo nesta nação. Amém. Também creio. Sabe? Seja lá o que for que tente minar a nossa nação, leis injustas, sabe? As tramas, as alianças do inferno, tudo que o diabo está tentando colocar em cima desta nação, tenha certeza, não vai prevalecer. Em nome de Jesus. Não vai de jeito nenhum. Porque Deus está conosco. Deus está conosco. O inimigo não vai prevalecer. Midianitas, amalequitas, seja lá quem for, sabe? Seja lá quem for. As ideologias marxistas, sabe? Não vai prevalecer. O mal não vai prevalecer. Em nome de Jesus. Amém. Porque esta nação é do Senhor. Glória a Deus. Aleluia. Amém. Vamos orar. Glória a Deus. Pastor, mais algum pedido aí, pastor? Não, o pastor acabei não anotando nada, mas não. O pessoal aqui na live não da palavra não tem. Tá bom, amém. Amados, nós vamos orar. Dani, você podia cantar mais um cântico aqui, Dani. Amém? Pega a viola lá e aproveitar a presença da Dani aqui. Explorar um pouquinho a Dani, né? Amém? Glória a Deus. Enquanto o pastor Renato vai falando aí, eu vou ajeitando ali para a Dani. Amém. Amados, lembrando, nós vamos falando no final pelas ofertas, pelos dízimos também. E lembrando os irmãos que passaremos mais informações para os amados irmãos pelos canais da igreja, tá bom? Se houver alguma mudança, porque tudo é muito novo, então às vezes ocorre alguma mudança e a gente vai mantendo os irmãos informados, mas a princípio, com essa flexibilização, vamos ter o nosso retorno com os devidos cuidados, né? Na Santa Ceia, no dia 21/6, às 9 horas da manhã, amém? E a Dani vai estar nos abençoando aí com esse abençoado, com esse louvor. Louve com a gente nesse momento, em nome de Jesus. Eis-me aqui, outra vez, diante de ti, abro meu coração, meu clamor.
fazes cair as barreiras em mim. És fiel, Senhor, e dizes palavras de amor, esperança sem fim. Ao sentir o teu toque, por tua bondade, libertas meu ser no calor deste lugar. Eu venho me derramar, dizer que te amo, me derramar, dizer te preciso, me derramar, dizer que sou grato, me derramar, dizer que és famoso. Glória a Deus. Mais uma vez, eis-me aqui. Aleluia. Eis-me aqui, outra vez, diante de ti, abro meu coração, meu clamor, tu escutas e fazes cair as barreiras em mim. És fiel, Senhor, e dizes palavras de amor, esperança sem fim. Ao sentir o teu toque, por tua bondade, libertas meu ser no calor deste lugar. Eu venho me derramar, dizer que te amo, me derramar, dizer te preciso, me derramar, dizer que sou grato, me derramar, dizer que és famoso, me derramar, dizer que te amo, me derramar, dizer te preciso, me derramar, dizer que sou grato, me derramar, dizer que és famoso. Aleluia. Amém. Obrigado, Dani. Então, queridos, lembrando que nós vamos continuar com as lives, tá? Mesmo com o pronunciamento que foi dado aqui pelo pastor Renato, tá bom? As lives sempre vão ser feitas, tá bom? E qualquer novidade, qualquer mudança, nós estaremos assim repassando para os irmãos, tá bom? Mas fiquem tranquilos, fiquem em paz, que é tudo isso que já foi falado aqui, e esperamos que os irmãos nos ajudem em oração, tá bom? Porque em breve nós estaremos livres de tudo isso aí, né? Entramos aí na fase laranja, daqui a pouco vamos para verde, e vai estar todo mundo junto aí, vai ser só bênção, só festa. Amém? Vamos orar então? Pode orar. Amém. Deixa essa palavra para você de hoje aí. O Senhor é contigo, varão valoroso. O Senhor é contigo, varão valorosa. Deus quer cumprir o chamado dele na tua vida e muitos serão libertos através de você. Toma posse. Assim como foi para Gideão, essa palavra para mim é para você nessa noite. Cada um tem um chamado específico, né? Nem todos os chamados são iguais, nem todo mundo vai ser pastor. Então ore ao Senhor para Deus revelar o chamado dele para a sua vida, porque se o chamado dele acontecer na sua vida, você vai abençoar muitos em nome de Jesus. Amém? Vamos orar então. Pai querido e Pai eterno, que somos gratos porque a Tua palavra é tão maravilhosa. A Tua palavra, ó Deus, é um alimento que nos fortalece, ó Deus, direciona, nos capacita, nos liberta. Que poder há na Tua palavra, Senhor. Tua palavra tem o poder de pegar alguém fraco, alguém abatido, alguém caído e levantar e fazer com que seja um guerreiro valoroso e valente, assim como foi com Gideão. Nós declaramos que essa palavra tem o poder de fazer hoje na minha vida e na vida de cada um dos meus irmãos. Que essa palavra hoje entre em cada coração, trazendo poder, trazendo potência, fortalecimento, renovo, que cada um, nessa reflexão que o Espírito Santo trouxe a cada coração, possa dizer: Senhor, eu quero me enquadrar nos Teus moldes, não nos meus planos, não como eu me vejo, mas eu quero me enquadrar na maneira com que o Senhor me vê, e eu quero fazer não aquilo que
da minha vontade eu sei fazer, mas aquilo que o Senhor quer realizar na minha vida, para depois realizar coisas grandiosas através de mim. Então nessa noite, que essa palavra tenha o poder de quebrar cadeias, quebrar grilhões, quebrar amarras, de sarar, restaurar, de transformar sentimentos, de mudar condições da alma. Talvez corações que estivessem se sentindo para baixo, deprimido, abatido, pequeno, que nessa noite possamos olhar para o tamanho do nosso Deus, para a força do nosso Deus, para o poder do nosso Deus, e é um Deus que diz: eu estou contigo, eu te darei a vitória, eu te darei para que vença os midianitas como se fosse um só homem. O Senhor é contigo, é comigo, que tomamos posse nessa noite dessa palavra. Queremos consagrar também nessa noite os dízimos e ofertas, os ofertantes e dizimistas, nossos irmãos que têm sido fiéis ao louvor, à adoração, ao compromisso de sustentar e manter a obra. Continua abençoando, multiplicando na vida dos nossos irmãos e aqueles que porventura estão precisando de um milagre nessa área, precisando de portas abertas. Senhor, opera maravilhas, que venham testemunhos de que o Senhor fez coisas grandiosas, abrindo portas de oportunidade, portas de emprego, portas de promoção, ó Pai, portas de concurso, de faculdade, universidades federais, universidades públicas, em nome de Jesus. Ó Pai, nós confiamos no Teu poder. Abençoa, nós consagramos a Ti também os dízimos e ofertas, os ofertantes e dizimistas, e somos gratos por essa noite, por essa reunião, por esse tempo que estivemos juntos aqui, pela vida da Dani, que esteve conosco aqui nos abençoando, a Miriam nos dando suporte, pastor Renê, pastor Luiz. Seja conosco, ó Pai, te adoramos, te rendemos graças. Seja com cada um dos meus irmãos na sua casa, no seu lar, que eles possam ter uma noite abençoada, uma noite, ó Deus, de repouso, ó Deus, que essa noite possa estar acontecendo curas e milagres na casa dos meus irmãos, e que no dia de amanhã possam ver, ó Deus, que dia maravilhoso que o Senhor tem preparado para cada um deles, ó Pai. Muito obrigado por tudo. Nós encerramos esse momento aqui, mas o nosso culto ao Senhor continua, em nome de Jesus, dizendo que o Senhor te abençoe e te guarde, que o Senhor faça resplandecer o seu rosto sobre ti, que o Senhor tenha misericórdia de ti e que Ele te dê a paz. Se você crê e recebe, diz amém. Deus te abençoe. Um abraço, obrigado para todos que ficaram conosco nesse culto. Um abraço, Deus abençoe em nome de Jesus. Amém. Dani, antes de você apertar o dedinho aí, deixa eu dar um aviso aqui. Irmãos, fiquem atentos na nossa página do Facebook, página oficial da igreja, e também da página oficial do WhatsApp, né? Então fiquem atentos, qualquer novidade, estaremos informando aos irmãos, tá bom? Deus abençoe a todos, em nome de Jesus. Um abraço a todos, em nome de Jesus. Pode apertar o dedinho agora.